No ar, Conexão Nordeste. Conectar as instituições de ensino ao produtor rural é o nosso desafio. Na apresentação, Marcelo do Agro. Fala, amigos do Agro, tudo bem com vocês? Aqui iniciamos mais um programa Conexão Nordeste aqui na Rádio Agro hoje. Ela que é a primeira e única rádio 100% voltada para o nosso agro. E o programa Conexão Nordeste tem como principal objetivo fazer a relação entre as instituições de ensino e o mercado, para dizer e saber o que está sendo produzido aí nas instituições de ensino, nas universidades, institutos de pesquisa, em termos de novas inovações aí para o nosso agro, na nossa agricultura, e o que o mercado está com isso absorvendo e colocando em prática aí no campo para os produtores rurais e que o nosso campo possa melhorar cada vez mais aí futuramente. Estamos hoje com uma visita ilustre aqui, nosso convidado, né, excelentíssimo convidado, o William Natali, ele que é engenheiro agrônomo, né, e atualmente é bolsista do CNPq, junto à Embrapa, Centro Nacional de Pesquisa de Agroindústria Tropical, Fortaleza, Ceará. Entre 2003 e 2024, atuou como professor convidado do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Solo, Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. No período de 2016 a 2022, foi professor visitante da Universidade Federal do Ceará, atuando como docente permanente junto aos programas de pós-graduação em agronomia, fitotecnia e ciências do solo. Centro de Ciências Agrárias, concluiu doutorado em agronomia na Exalc, São Paulo, na USP, né? Solos e Nutrição de Plantas, pela Universidade de São Paulo em 1993 e possui pós-doutorado no CIRAD Montpellier, França, na área de nutrição e adubação de frutíferas em 97 e 98. É um baita currículo, tem muito mais que isso. É realmente muito renomado aí na área, né, de adubação do solo e nutrição de plantas. Então, Natália, seja muito bem-vinda aqui conosco ao programa Conexão Nordeste. E aqui, né, eu e você, né, estamos aqui presentes no Ceará, de muita chuva aqui para todos nós, né? E aí tá chegando o nosso inverno aí com tudo, não é isso? Seja muito bem-vindo e bom dia. Muito obrigado, Marcelo. Bom dia a você e a todos os ouvintes. Eu agradeço o convite, o gentil convite que você me faz para participar aqui. E ainda bem que está vendo, né? É muito bom que a gente possa ter esse inverno todo, né? As plantas precisam, a agricultura de uma maneira geral precisa. E a fruticultura, que é mais a minha área, essa área de nutrição, adubação, galáxia, elas têm uma muito grande. Então, feliz que chova e chova. Isso mesmo. E, professor, para começarmos aqui a nossa entrevista, poderíamos nos dar uma visão geral sobre a importância da adubação do solo e da nutrição de plantas na produtividade agrícola? Perfeito. Os nossos solos, os solos das áreas tropicais, né, como é a maior parte do Brasil, eles são muito intemperizados, ou seja, sofreram um processo de formação muito longo, em que a chuva, o calor e os intempéries, de uma maneira geral, reduziram a fertilidade desses solos. Então, os nossos solos são solos extremamente ácidos, na maioria das vezes, e pobres em termos nutrientes. Então, para que a gente fazer uma agricultura sustentável, bem, nós temos que fazer calagem, ação dos solos, então a gente praticamente consegue tamanho, a infertilidade dos solos é uma maneira de ver que nós sabemos melhor, que é a agricultura realmente extremamente cultura do país, mas nós dependemos de melhorar só para que as plantas possam responder aos plantios. E quais são os principais erros que os produtores rurais têm cometido na adubação e como evitar esses problemas, Natália? Marcelo, antes de mais nada, é preciso lembrar que nós dependemos, para poder fazer calagem de adubação e, consequentemente, a nutrição adequada da planta, nós dependemos de saber o que o solo tem e o que o solo não tem, qual é a condição do solo. Então, antes de mais nada, vamos realizar a nutrição, que muito pouco produtor agrícola ainda faz, infelizmente.
Então, se eu não tenho resultado um laudo de solo na mão, o que eu fizer bem mesmo na mão, é um perigo. Eu estou correndo um risco de colocar muito menos solo na planta produtiva. Então, eu diria que a batalha da agricultura do Brasil é a não fazer isso. O caso específico, que é mais a minha área, eu queria dizer que a gente precisa, nós também precisamos detectar como é uma cultura, normalmente a gente tem experiência, aproveitando dado anteriormente. Sempre vai considerar a análise de solo, eu consegui resolver 70% dos problemas de utilidade do Brasil. E o Brasil ele tem solos naturalmente, Nathalie, pobres em nutrientes, especialmente em certas regiões, né? Vão encontrar não tão essa riqueza, né? E como os produtores eles podem manejar a fertilidade de forma sustentável e eficiente. Cada solo em cada região, é claro, tem as suas características peculiares, né? Então, por exemplo, como no Nordeste chove pouco, os solos são menos intemperizados do que na maior parte do país. Então, teoricamente, são mais ricos, né? Entretanto, eu tenho pluviosidade que complica um pouco a vida da planta. Nas outras áreas do Brasil, os solos recebem quantidade enorme de chuva, todo pedogênico, todo o processo de formação, consequentemente, pobres, devido à desviação, especialmente, desses nutrientes. Então, para que eu possa colocar eu preciso conhecer qual é a capacidade de nutriente solos. Lembrando que cada região se caracteriza, vai ter a relação da análise do solo, cultivar ali, completamente. Então, eu preciso ter os laudos de análise do solo e conhecer como instalar e poder, então, uma adubação adequada para que a planta prospere e mostre o potencial de Nathalie, como a interpretação correta de uma análise de solo pode influenciar no sucesso da adubação dos produtores rurais? Porque nós sabemos que a interpretação, ela, às vezes, né, nas propriedades rurais, elas não são bem realizadas, né? E aí os produtores rurais ficam com dúvidas, eu vou colocar aqui esse determinado nutriente com mais dose ou menos dose, eu vou botar mais, não só ali um nutriente, mas um conjunto de nutrientes para que possa fortalecer uma determinada área. E aí a dúvida fica, eu vou colocar em conjunto ou vou colocar ali isoladamente, né? Então, essas são as dúvidas, né, que muitos produtores ficam na tecla, né? E aí você também até vem falando na questão da desmitificação, né, do uso, né, da questão da calagem e gessagem, né? E aí que muitos produtores utilizam em conjunto, né, essas duas técnicas, e na verdade não é bem assim, né? Então, se você pudesse dar uma esclarecida. Claro. Então, com relação a manter o solo fértil, conseguir que a gente atinja uma capacidade boa para nutrir as plantas, requer uma série de cuidados, né, uma série de tarefas, e o agricultor pode, mediante a análise, o passo seguinte é a obtenção do resultado dessa. Então, não há maneira mais segura de fazer aplicação da análise de solo do que de correr de agrônomo. De universidade, nós temos os alunos, agrônomos, interpretar. Então, o produtor rural deve usar um ciclo, a técnica, e esse pode fazer que essa análise seja feita, que ela vai receber
necessário, seja escalagem, seja utilização, tem que ser necessário. Uma coisa com relação à calagem, e a testagem, que a gente deve colocar, nós não sabemos o pessoal que está nos ouvindo, um pouquinho, né? As coisas. Uma diferença entre a prática da prática e a prática da gestagem. Quando eu devo fazer? Eu devo fazer calagem sem que o meu solo se determinasse. Isso é se determinar para mim. Então, quando o solo está por exemplo, quando eu classificar, eu levo também magnésio. Por quê? Porque os calcários normalmente de magnésio, no caso da gessagem é diferente. Não, o gesso é um outro solo. Mas para aplicar gesso, conhecer uma superficial do solo. Não fazer a camada, mas também a camada que é onde grandes quantidades de alumínio tóxico e o gesso vai neutralizar. Por quê? Porque ele decidiu usar isso. Vamos lembrar aqui, quando eu não tenho subsuperfície muito bem adequado, você vai regular nessa primeira camada. Então, as plantas perdem capacidade de absorver nutrientes, também. Especialmente, então, na região aqui, que a frutilosidade, eu vou ter a quantidade de planta somente na camada. Isso complica a resposta da planta. Quando eu faço gesso, eu melhoro as quantidades químicas da camada superficial, consequentemente, proliferação essa camada de baixo. A planta aproveita todo o potencial dela na parte de baixo. Muito importante essa análise aí do Natali, da explicação, né, sobre a desmistificação, né, algo de muitas dúvidas aí para os fatores rurais, né, cometem muitos erros por meio, né, dessa análise aí, né, que a calagem tem que usar junto com a gessagem, né, e não é muito bem assim, tem que entender as propriedades, os valores de cada um para poder fazer essa utilização. Muito importante essa observação do Natali. E com isso, fechamos o primeiro bloco aqui do programa Conexão Nordeste. Se você gostou até agora, curta, compartilhe e comente, né, caso você tenha alguma dúvida em relação aí à adubação do solo e nutrição de plantas. Voltamos já. O programa Conexão Nordeste volta já. De olho no material escolar, ampliando o conhecimento de crianças e jovens sobre o agro brasileiro, atualizando o material escolar com base em conteúdo científico equilibrado, gerando perspectivas positivas aos estudantes. De olho no material escolar, ampliando horizontes sobre as possibilidades que o agro oferece. Venha participar do movimento que está promovendo a atualização do material escolar. Saiba mais em deolhonomaterialescolar.com.br. A melhor companhia do sucesso é a criatividade. Conte com a Company Comunicação. Das mídias tradicionais às redes sociais, aqui sua marca cresce e aparece. Criação de logos, campanhas publicitárias, estratégias digitais, produção de vídeos. Vamos trocar uma ideia? 659-8123-0246. Company Comunicação. Sua marca em ótima companhia. Siga-nos nas redes sociais. Programa Conexão Nordeste. Conectar as instituições de ensino ao produtor rural é o nosso desafio. Fala pessoal, estamos aqui de volta ao programa Conexão Nordeste,
aqui na Rádio Agro hoje, ela que é a primeira e única rádio 100% voltada para o nosso agronegócio, que movimenta, né, o nosso país, a nossa região Nordeste, né, que o programa está inserido e que tem como principal objetivo, o Conexão Nordeste, de aproximar as instituições de ensino, né, com a produção de novas pesquisas, inovações para o nosso campo e relacionar as grandes empresas, pequenas, as grandes empresas, e o que elas estão transformando essas inovações em produtos para que possa chegar aí nas propriedades rurais ao campo e melhorar o nosso desenvolvimento agrícola aí futuramente e já começando aqui no momento presente. Estou com um altíssimo convidado hoje, ele que é o William Natali, né, um engenheiro agrônomo, né, e especialista em adubação do solo e nutrição de plantas, tem um baita currículo, né, e estamos aqui discutindo um pouco das questões do solo, da planta e algumas desmistificações, como a gente pode ter falado no primeiro bloco, né? Então, William Natali, continuando aqui a nossa entrevista com os principais desafios e perspectivas futuras, né, para o nosso agro, queria começar esse bloco com uma pergunta, né? E aí, voltando na questão da calagem, da gessagem, né, com as dúvidas que os produtores possuem, como essas práticas se complementam, né, voltando àquela pergunta, e quais são os mitos envolvidos, né? Nós sabemos que isso não é só um mito, né, mas são vários mitos ali de várias regiões do país que se tem sobre a calagem e a gessagem, né? Muito bem, muito boa pergunta, Marcelo. Então, retomando um pouquinho do aspecto da calagem, né? A calagem é uma prática que eu vou utilizar quase que em todas as situações que eu tenho no país. Por quê? Porque eu tenho uma condição de acidez de solo em todo o país e, ao mesmo tempo, eu tenho uma condição que não é favorável a que essa acidez. A consequência disso é que a calagem tem praticamente todas as situações de agricultura, seja agricultura por ou elevada permite que então a calagem é a primeira, antes de qualquer outra coisa, né? Nós podemos aqui dizer para vocês que a calagem é a prática agrícola que maior retorno econômico dá aos produtores, mesmo em relação à adubação, à irrigação, a controle de praga, controle de doença. Por quê? Porque se eu não tenho um solo adequadamente, quimicamente adequado para o desenvolvimento da planta, a consequência é que essa planta não vai conseguir penetrar no solo com o seu sistema radicular e, consequentemente, se nutrir, né, se alimentar adequadamente para produzir bem. Então, a calagem ela é uma prática fundamental. A gessagem, ela em algumas situações, ela complementa aquilo que a calagem não consegue fazer. Por quê? Porque o carbonato de cálcio, que normalmente é o calcário, ele não penetra suficientemente no solo com rapidez. Então, a calagem, normalmente, a gente tem que incorporar, né, o calcário a gente tem que incorporar por causa dessa baixa permeabilidade que ele tem, né, dessa baixa percolação que ele tem dentro do solo. Então, eu incorporo o calcário. E ele raramente atinge camadas subsuperficiais, ou seja, abaixo da camada de 20 centímetros. E eu tenho problemas na camada abaixo de 20 centímetros. Como eu disse anteriormente, especialmente a falta de cálcio e o excesso de alumínio. O alumínio é um elemento tóxico. Então, a planta, quando encontra alumínio, ela se intoxica, ela não consegue absorver nutrientes, absorver água e compromete a capacidade da planta de produzir. Então, o gesso é um material com uma solubilidade muitíssimo maior do que o calcário e mesmo colocado na superfície e sem incorporação, depois de algum tempo ele chega nessa camada abaixo da subsuperfície e consegue levar cálcio para o solo nessa subsuperfície e ao mesmo tempo neutralizar o alumínio. Então, são práticas agrícolas que se complementam quando houver necessidade. Então, eu posso dizer para você o seguinte: sempre, ou na maioria das vezes, vai haver necessidade de calcário, mas o gesso nem sempre vai ser necessário. Então, em qualquer situação, seja para efetuar a calagem, seja para efetuar a gessagem, quem vai dizer para mim se é necessário ou não é a análise de solo. Sem ela,
qualquer coisa que eu faça, eu estou adivinhando, digamos assim, né? Então, eu não posso fazer isso, né? Na prática agrícola, a prática agrícola não permite isso, né? Hoje em dia, com os custos de produção que eu tenho, eu não posso me arriscar a fazer alguma coisa sem uma base. E para isso, tem que ter análise, tem que ter uma né? Eu tenho que ter a técnica envolvida, ter segurança. Exatamente, né? Se você não tiver essa questão do apoio, né, dos profissionais, como os agrônomos, né, para auxiliar, como também na questão da dosagem, né, o professor William, e principalmente é importante, né, saber dosar, né, entre a calagem e a gessagem, bem como aí as suas práticas que irão se complementar, né, no uso ali do solo. Agora, saindo da área, né, da calagem e gessagem para uso de fertilizantes, professor Natália, nós sabemos que no Brasil, no Nordeste, tem esse uso inadequado de fertilizantes, né? E qual o impacto, né, isso no uso inadequado na produtividade e na saúde do solo a longo prazo, né? Também podemos puxar até a curto prazo, mas principalmente ali a longo prazo, né? Que o solo vai se degradando e aí possivelmente, né, não será mais possível se produzir naquela determinada área que está sofrendo esse problema. Então, como eu dizia anteriormente, Marcelo, os nossos solos são normalmente bastante pobres, né, do ponto de vista da fertilidade, ou seja, eles são carentes de praticamente todos os nutrientes. Entretanto, nós temos uma condição extremamente complicada quando a gente fala de fertilizantes. Por quê? Porque o Brasil é totalmente dependente da importação de fertilizantes, né? Então, hoje em dia, 96% do potássio que nós usamos é importado, 92% do nitrogênio é importado e 76% do fósforo é importado. Então, a consequência disso é o quê? Primeiro, eu tenho um gasto enorme com a importação de fertilizantes de outros países, mas que é necessário para que a gente possa atender a vocação do país, que é uma vocação agrícola, né, ou da agropecuária de uma maneira geral. Mas eu também tenho que levar em consideração algumas outras coisas. Como o custo do fertilizante é muito elevado, eu tenho que utilizar a técnica mais refinada possível para colocar a dose certa, no momento certo, no local certo e na época correta, para que a planta possa aproveitar. Sem responder a essas 4 perguntas, né? Quanto colocar, onde colocar, como colocar e em que época colocar, eu não estou fazendo um bom trabalho em relação à adubação, em relação à aplicação de fertilizantes, né? E, mais do que isso, se eu não levar em consideração a análise de solo para indicar a dose correta, eu posso estar colocando muito mais ou muito menos do que o solo e do que a planta precisa. Muito mais, gasto excessivo. Muito menos, a planta não está nós não estamos atendendo às exigências da planta e, consequentemente, não estamos dando condição para ela de atingir todo o seu potencial, né, de produtividade. Então, essas situações todas, elas só são adequadas se nós utilizarmos as técnicas adequadas, seja para adubação, seja para calagem, mas com base sempre na análise de solo, na análise de folha, e com as interpretações adequadas dos profissionais que estão capacitados para isso. Natália, nós vivemos um grande período, né, de guerra, né, lá da Ucrânia, né, e a Ucrânia é uma região, como você falou, né, que tem a grande fonte de fertilizantes vem de lá, né. Então, nós sabemos que por meio dessa guerra teve, né, consequentemente, a alta nos preços ali dos fertilizantes. Mas isso não foi somente naquela época, né? Os preços, né, têm se tornado ali cada vez mais elevados. E quais são as estratégias que você vê, né, e os pequenos produtores rurais, por exemplo, podem adotar para otimizar a adubação sem comprometer a produtividade? Porque nós sabemos que muitos produtores não têm essas condições de estar ali, né, sempre comprando os fertilizantes, né? Mas tem aqueles pequenos que realmente têm que ter a presença de alternativas, né, para uso de fertilização ali do solo e das plantas, das propriedades deles, né? Muito bem, Marcelo. Essa também é uma questão delicada, né? Você bem lembrou, né? Muitos países dos quais o Brasil depende para a importação de fertilizantes têm sempre problemas
guerra ou então de instabilidade, né? A instabilidade econômica é alguma coisa que nós vivemos praticamente no dia a dia, né? E isso influencia enormemente na nossa prática maior aqui, né? Lembrando que 1/3 do PIB nacional está na agropecuária, então 1/3 de tudo aquilo que nós temos como riqueza aqui depende dessa prática agrícola que nós fazemos aqui no dia a dia. Então, para os produtores, de uma maneira geral, a melhor maneira de se assegurar de que estão fazendo corretamente as coisas é manter um contato com cooperativas, com as universidades. As universidades estão aqui para ajudar da melhor forma possível os nossos produtores rurais, né? Os institutos de pesquisa também, como a Embrapa, né, também tem essa vocação de poder ajudar. Às vezes, o que a gente sente dentro da universidade, dos institutos, é que o agricultor se sente um pouco intimidado, né, de procurar essa assistência, né? E mesmo dos órgãos que fazem assistência técnica, né, ele se sente um pouco intimidado. Isso não pode acontecer, né? Esses órgãos todos, eles trabalham a favor do agricultor, a favor do povo, né? A favor de uma melhor produtividade. Por quê? Porque isso reflete para todos nós e para a economia do país de uma maneira geral. Então, os agricultores, eles devem realmente procurar as instituições para se fortalecer do ponto de vista de conhecimento, de ponto de vista técnico, né? E eu tenho certeza absoluta que nós, dentro dessas instituições, temos um maior interesse em ajudar. É papel da universidade, é papel das instituições ajudar os produtores rurais a alcançar as melhores produtividades, porque isso beneficia nós todos. Então, é necessário a gente pensar nesses aspectos. Um outro aspecto que eu acho que é importante a gente lembrar, e aí sim cabe um pouco mais a política governamental, é que nós nem sempre fomos dependentes, totalmente dependentes, como hoje, dos fertilizantes que são importados. Durante um bom tempo, nós produzimos uma quantidade relativamente grande de adubo nitrogenado. Potássico não, nós temos muito pouca jazida no país, né? Mas nitrogenado sim, e mesmo fosfatados, né? Mas houve um grande aumento da necessidade, da demanda do país, e nós não nos capitalizamos, digamos assim, em termos de plantas para a fabricação de adubo nitrogenado e mesmo para a exploração de adubos fosfatados, né? Então, o que nós temos que repensar do ponto de vista político? Já que o Brasil tem uma vocação agrícola, para atender essa vocação agrícola, nós temos que atender também a demanda em termos de fertilizantes. Então, temos que repensar na política de produção de fertilizantes internamente. Nós temos toda a tecnologia possível para fabricar adubo nitrogenado. Não há qualquer problema. Falta investimento, né, para se fazer isso para novas plantas. Com relação aos adubos fosfatados, nós temos jazidas, ainda que não sejam de uma qualidade fabulosa, mas que eu tenho certeza absoluta que, com o preço elevado que está o fertilizante fosfatado no exterior, essas jazidas que nós temos aqui poderiam atender a nossa demanda com algum ajuste de tecnologia nelas, né? E o adubo potássico, que é um pouco mais complicado, como eu disse, nós temos pouco jazimento de adubo potássico no país, mas nós temos outras alternativas, que são alternativas de rochas potássicas com baixas concentrações de potássio, mas que, de novo, quando comparado ao custo pelo qual nós temos pago o fertilizante potássico, eu tenho certeza absoluta que a pesquisa vai encontrar nessas rochas alternativas opções para que o nosso produtor possa utilizar esse fertilizante. Então, são situações, são demandas, né, que eu acho que cabem pensar numa política pública em relação a isso, para que a gente possa ter, então, um melhor aproveitamento dos nossos recursos naturais internos para benefício do país como um todo. Natália, nós sabemos que a agricultura regenerativa, né, e os biofertilizantes estão ganhando espaço no Brasil, né? E como essas abordagens podem ser incorporadas ao manejo nutricional das lavouras hoje? Muito boa questão também, Marcelo. Por quê? Porque qualquer que seja o termo que você use, né, agricultura regenerativa, agricultura sustentável, o que quer que seja, o que significa isso? Significa um manejo bem feito do seu solo. O manejo bem feito do seu solo significa
permitir não degradar esse solo, seja do ponto de vista de erosão, seja do ponto de vista de degradação em termos de perda de matéria orgânica, em termos de perda da capacidade produtiva desse solo, né? E isso significa o quê? Manter esse solo bem produtivo, fazendo curvas de nível, por exemplo, mantendo esse solo vegetado em tempo integral. Se forem culturas perenes, não há problema, mas se for cultura anual, eu tenho que manter esse solo vegetado o tempo todo, mesmo que sejam culturas intercalares ali no meio do caminho, que não vão dar lucro para o produtor, mas que vão proteger o solo, né? Então, quando eu pratico essa agricultura sustentável, regenerativa, com a utilização de adubos orgânicos, por exemplo, com o cultivo de plantas que são fornecedoras de nitrogênio, né, que captam nitrogênio de uma forma natural, né, eu estou praticando uma agricultura que vai permitir que o meu solo se mantenha por muito mais tempo produtivo e que eu consiga trabalhar nesse solo sem a adição de uma quantidade enorme de fertilizantes também, né? Porque quando eu consigo manter o solo vegetado, eu diminuo a lixiviação, eu diminuo a fixação de fósforo, por exemplo, no solo, né? Diminuo as perdas por outras formas, né? Especialmente de volatilização, de desnitrificação de nitrogênio, né? Então, quando eu faço um manejo adequado do solo, eu consigo, então, utilizando todas essas práticas agrícolas, eu consigo manter meu solo muito mais fértil por muito mais tempo, né? E uma agricultura muito mais adequada para esse nível de solo que nós temos aqui. Natália, uma saída também muito grande, né, dos produtores rurais foi utilizar a alternativa da adubação de precisão, né, que tem sido uma grande aposta aí para otimizar, né, a aplicação dos insumos. Quais são as principais vantagens e desafios que você vê no uso dessa tecnologia? A agricultura de precisão é uma estratégia extremamente interessante, né, especialmente para grandes áreas, em que você pode ter mecanização, né, e fazer a aplicação por áreas, né, ou seja, o computador, na medida que a máquina vai andando, ele vai distribuindo a quantidade correta, né, de nutriente para aquela situação, para aquela pobreza ou para aquela riqueza que a análise de solo determinou. Mas vamos lembrar o seguinte, né? Para isso, eu tenho que recorrer sempre à análise de solo, eu tenho que recorrer sempre à análise de folhas e eu tenho que recorrer sempre à recomendação e interpretação adequada pelos nossos técnicos. Nas áreas pequenas, né, nos pequenos produtores, isso é praticamente impossível, né? Ele não tem essa tecnologia disponível para ele, mas ele tem a possibilidade de fazer de uma forma não com agricultura de precisão, não com esse nome, mas uma agricultura tão boa quanto se ele recorrer às análises de solo, se ele recorrer à análise de folha e se ele recorrer à interpretação de um profissional que seja capacitado para fazer isso, né? E sempre pensando no quê? Sempre pensando em que ele pode tirar proveito de toda essa situação se ele manejar adequadamente o solo, né? Mantendo o seu solo vegetado, mantendo o seu solo se houver necessidade, com a correção da acidez, com a gessagem, se houver necessidade também, mas também com uma adubação que seja uma adubação compatível com a cultura com a qual ele vai trabalhar. Vamos lembrar que as culturas, elas têm exigências completamente diferentes umas das outras, então eu preciso conhecer as exigências da cultura para poder adubar o solo, ou seja, para nutrir a planta. Não adianta eu fazer uma adubação generalizada, ou seja, sempre a mesma adubação, plantando, por exemplo, soja e plantando uma frutífera, né? Não vai ter um resultado adequado. Por quê? Porque são plantas com exigências completamente diferentes e com capacidades, inclusive, de resposta completamente diferentes. Isso o técnico, né, o agrônomo, vai indicar para você adequadamente. E aí você vai conseguir se sair muito bem na sua atividade agrícola. Natália, para fecharmos o bloco, quais no futuro, né, próximo aí, quais são as inovações que podemos esperar na área de nutrição de plantas e adubação de solos que está sendo gerada aí pelas instituições de pesquisas, empresas aí do mercado do ramo? Perfeito, Marcelo. Eu acredito assim,
Eu acredito que, às vezes, a gente fica sonhando, né, dentro do país muito alto e esquecendo da simplicidade. O que é a simplicidade? A simplicidade é você ter conhecimento do seu solo, para isso, fazer análise de solo, conhecimento da sua planta, ou seja, saber o que é que ela exige, quais são as características dessa planta que eu tenho que atender em termos de exigência nutricional, né? E realizar as práticas agrícolas comuns, né? Então, às vezes eu fico perguntando, me permita aqui brincar com algumas coisas, né? Às vezes a gente fica pensando que eu tenho que usar um adubo no meu solo que a NASA descobriu, né? Que são os maiores entendedores de adubo, são aqueles caras da NASA lá. Quando eu preciso fazer, na verdade, para o meu solo trabalhar bem, para o meu solo sustentar minha planta, eu tenho que fazer uma calagem, que é uma prática milenar, né? Os egípcios já conheciam isso, há 1000 anos atrás eles já faziam, já praticavam esse tipo de coisa, né? Então, são práticas agrícolas comuns, convencionais, normais, que eu tenho que adotar na minha área, né? E não buscar as coisas mais complicadas. Às vezes você resolve 90% dos seus problemas com práticas agrícolas muito comuns, né? E às vezes a gente vai buscar coisas aí que não cabem no bolso da gente e não há necessidade de realizar, não há necessidade de fazer. Então, vamos praticar o simples, que o simples resolve a maioria dos problemas que nós temos. A análise de solo e o cultivo adequado desse solo, ele vai propiciar ganhos compensadores dentro do nosso país, e nós somos bons produtores agrícolas em relação ao mundo inteiro. É o que você falou, né, Natália? Fazer o simples que dá certo, né? Não ir para o mais complexo possível. É isso. E com isso, fechamos aqui o segundo bloco. Ele que é o William Natali, nosso ilustre convidado de hoje do programa Conexão Nordeste. Se você gostou até agora, curta, compartilhe, deixe um comentário, alguma dúvida, né? Alguma forma que você queira levar, né, para o programa, para o William Natali, que ele com certeza, né, posteriormente vai estar podendo responder aí as dúvidas, né, dos nossos ouvintes. Voltamos já, fique conosco. O programa Conexão Nordeste volta já. Conectando você ao agronegócio. Esta é a Rádio Agro Hoje, a primeira rádio voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Você ouve a Rádio Agro Hoje pelo site radioagrohoje.com.br com o exclusivo Som HD no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Rádio Agro Hoje e em todas as plataformas digitais. A Rádio Agro Hoje, o agronegócio brasileiro passa por aqui. Clínica Vivari Mulher, ginecologia e obstetrícia, tratando com prioridade a saúde e o bem-estar da mulher. Manter os cuidados com a saúde exige uma série de cuidados e atitudes preventivas. Por isso, a Clínica Vivari, há anos, vem cuidando da saúde da mulher mato-grossense. Clínica Vivari Mulher, saúde e bem-estar. Avenida Miguel Sutil, edifício Santa Rosa Tower, 11º andar, sala 1108. Telefone 65 3618 8437. WhatsApp 65 99917 7495. Responsável técnica doutora Vânia Viana, CRM 4162. radioagrohoje.com.br, o endereço do agronegócio brasileiro. Atenção produtores rurais, agrônomos, técnicos, pilotos e todo o público ligado ao agro ou à aviação. De 20 a 22 de agosto estão todos convidados para o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil, no aeroporto de Santo Antônio do Leverger, do ladinho de Cuiabá, com exposição de aviões, drones e outras tecnologias de ponta, além de apresentações e debates sobre o setor. Saiba mais em congressoavag.org.br.
Programa Conexão Nordeste. Conectar as instituições de ensino ao produtor rural é o nosso desafio. Fala pessoal, estamos aqui de volta no último bloco aqui do nosso programa Conexão Nordeste. É ele que temos como nosso convidado na ilustre de hoje, o William Natali, né, ele que é um grande profissional, é engenheiro agrônomo, né, especialista na área de adubação do solo e nutrição de plantas, tem um baita currículo, né, que eu pude apresentar no primeiro bloco. E a Rádio Agro hoje, né, que está recebendo, né, você, Natali, é a primeira e única rádio sempre sendo voltada para o nosso agro. Recentemente, ela completou um ano, né, de vida, né, de grandes sucessos aí, com vários profissionais renomados em todo o país, né, aqui no Nordeste, em todas as regiões do nosso Brasil. Então, Natália, para finalizarmos o nosso programa de hoje, queria que você abordasse hoje, vendo aqui o nosso estado do Ceará, né, mais precisamente, temos uma grande produção, né, de frutíferas e hortifruti, né, como aí decolando, né, em termos de números de produção, aí saiu o último censo do IBGE de 2023, né, o tomate, né, decola aí como principal, né, produto de produção, mas também temos outras, né, como mandioca, banana, coco da Bahia, né, então eu queria que você pudesse falar um pouco da adubação do solo e nutrição dessas plantas para a nossa região aqui do nosso estado do Ceará, que com toda certeza grande parte é votada para o nosso semiárido aí nordestino, nossa caatinga, né? Perfeito. Antes de fazer algumas colocações, Marcelo, dizer que o semiárido é uma região extremamente rica, né? Diferentemente do que pensam, né, a maioria dos brasileiros, né? Há um potencial enorme de produção agrícola dentro do semiárido. Tem vantagens enormes aqui, né, que não temos tanto tempo assim para discorrer aqui, mas que tem vantagens enormes aqui. Mas o Ceará, em particular, como disse você, é um grande produtor de hortifruti, tomate especialmente, né, e de frutíferas, né? E são plantas, né? O tomate é uma planta extremamente exigente em termos de fertilidade do solo, né? E como eu disse, em muitas situações, essa fertilidade tem que ser construída, porque os nossos solos são normalmente pobres, né, em termos de fertilidade, ela tem que ser construída. Então, se eu me basear na análise de solo, na análise de plantas, né, e numa boa interpretação e recomendação de fertilizantes, nós vamos continuar fazendo o que nós fazemos bem aqui, uma produção de tomate bastante capaz, né, bastante interessante para um estado como esse. Não sou especialista em tomate ou olerícola de uma maneira geral, né? Mas posso dizer que eu tenho uma boa vivência em frutíferas, né? E durante esse tempo que a gente esteve aqui em Fortaleza, é claro, eu sou oriundo daqui do Ceará, como vocês podem ver pelo meu sotaque aqui, né? Mas fiquei aqui 6, 7 anos aqui no Ceará trabalhando, e nós trabalhamos bastante com uma frutífera especificamente, com outras também, mas com uma frutífera especificamente, que é a banana, né? O Ceará é um craque na produção de banana, nós temos empresários agrícolas aqui, especialmente no sul do estado, né, que são extremamente competentes na produção de banana. Então, nós fizemos muitas pesquisas com relação a essa cultura, né, e acreditamos, né, que essas pesquisas ajudaram a aprimorar a produtividade, né, e especialmente a capacidade em termos de regulação de fertilizantes, ou seja, de colocar a quantidade certa, na dose certa, no momento certo e no local certo desses fertilizantes, né? Então, fizemos vários artigos científicos, mas também publicações de divulgação, né, para utilização desses conhecimentos, desses resultados de pesquisa, né, aqui, especialmente para o estado do Ceará. Ou seja, é extremamente interessante que a gente diga sempre que uma pesquisa conduzida aqui no estado local, ela cabe como uma luva para o próprio estado do Ceará. Por quê? Porque ela foi desenvolvida nas condições edáfico-climáticas do estado do Ceará. Então, a aplicação é imediata, né? Então, esses resultados são para aplicação aqui no semiárido, né, nessa região do estado do Ceará. Então, essas contribuições que nós fizemos
durante esse tempo que nós tivemos aqui, que estamos continuando, né, voltamos a trabalhar com essas culturas aqui, elas são extremamente interessantes. Por quê? Porque são culturas que encontraram no estado do Ceará uma condição climática e edáfica muito boas para desenvolver, com os ajustes adequados, e que produzem muito bem. Outra cultura com a qual nós temos trabalhado atualmente, que encontrou um ambiente fantástico aqui, é a pitaia, né? A pitaia é uma fruta de um apelo para o consumidor extremamente interessante, né? Por quê? Porque é uma fruta atrativa, né? É uma fruta saborosa, é uma fruta exótica, né? Ela tem uma aparência completamente exótica, né? E que, hoje em dia, ela ganha um mercado com um valor extraordinário, né? Eu, de vez em quando, vou ao mercado aí junto com a esposa e raramente uma pitaia você adquire por menos de 40 ou 50 reais o quilo, né? Mesmo aqui no estado do Ceará, que é um grande produtor. Então, para o nosso produtor, o nosso pequeno produtor, a fruticultura é uma saída extremamente interessante. Por quê? Porque em pequenas áreas ele consegue ter o seu ganho e consegue manejar adequadamente com a mão de obra, às vezes com a mão de obra da própria família, né? E a pitaia é um bom exemplo disso, né? Nós temos vários pequenos produtores que têm conseguido aí trabalhar muito bem com essa cultura e, ao mesmo tempo, levantar, né, tirar o seu sustento da sua família nessas pequenas áreas, né? Então, a fruticultura, dentro do estado do Ceará, é uma saída muito interessante e viável para uma boa parte desses pequenos produtores. Natália, qual conselho você daria aos produtores rurais que querem melhorar a fertilidade do solo e aumentar sua produtividade de forma sustentável, né? Nós vemos que no Brasil, no Ceará, no Nordeste, tem se construído sistemas, por exemplo, sistemas agroflorestais, sistemas agro-silvopastorios, que vê a qualidade em todos os parâmetros, né? Solo, ambiente, luz, temperatura, pressão, né? Então, qual conselho você daria para os produtores rurais, ali, seja, né, dos pequenos, médios aos grandes, para que eles possam alavancar suas produções de forma sustentável? Cada solo, Marcelo, tem, é claro, sua vocação, né? Eu não posso querer plantar todas as culturas em todos os solos, né? Então, buscar a vocação do solo é extremamente importante. Como nós estamos trabalhando no solo há muito tempo, normalmente você já tem dentro de cada região a sua vocação já foi descoberta, né? Então, para o produtor rural, buscar essa vocação, ela praticamente já está definida, né? Um erro que eu acho que nós temos cometido muito dentro das nossas áreas é achar que, por exemplo, uma cultura, vou dar um exemplo aqui, a soja, né, que tem uma boa aceitação no mercado exterior, ela possa ser praticada aqui no semiárido. Me perdoe, né? Eu acho até que ela pode ser praticada, mas eu acho que ela não é viável do ponto de vista da sustentabilidade, e mais do que isso, do ponto de vista de ganho para o produtor rural, né? A soja tem um lugar em várias áreas do país e se sai muito bem lá. Mas, por exemplo, aqui eu não acho que seja interessante para o pequeno produtor. A nossa vocação aqui, a vocação do semiárido, eu acho que mais do que tudo, né, são áreas de culturas perenes, né? Seja de frutíferas, ou seja, em consórcios, né? Trabalhando com várias culturas ao mesmo tempo, como agrofloresta, por exemplo, como você chamou a atenção. A agrofloresta é extremamente interessante, ou a agro-silvopastoril também é extremamente interessante, né, para isso. Existem muitos resultados de pesquisa hoje, bastante conhecidos e bastante bem aceitos para uma região como do semiárido, né? O produtor ele deve buscar essas informações, o aconselhamento das áreas técnicas, né, para poder fazer da sua área, fazer uso na sua área da melhor estratégia possível para tirar o melhor proveito, sem degradar o solo, mantendo a fertilidade e, mais do que isso, para ele passar para a geração seguinte o solo, se não melhor do que ele recebeu, pelo menos o mais adequado possível, ou da forma como ele recebeu esse solo. Se ele não puder melhorar, que ele não piore esse solo, né? Nós dependemos do solo
para o nosso sustento. Vamos lembrar, né, uma coisa que a FAO já nos disse há muito tempo, né? 95% do alimento que nós, seres humanos, consumimos vem do solo. Então, veja, se eu degradar o solo, 95% do alimento deixa de ser produzido. Então, eu tenho que ter esse parâmetro muito bem conhecido na mão, muito bem, sabendo do valor desse patrimônio que nós temos na mão. Então, proteger o solo, cuidar do solo como sendo o maior patrimônio que nós temos. É isso que o produtor nosso deve levar em consideração, deve sempre pensar, né, em manter esse solo sempre produtivo para ele e para gerações futuras. Não adianta ele querer produzir o máximo possível e degradar o solo, e o seu filho não vai receber absolutamente nada na geração seguinte. E qual informação ou conselho você daria para uma alternativa ascendente hoje, né, no ramo agrícola, que seria o plantio direto? O plantio direto é extremamente interessante, mas, de novo, eu acho que aqui na área do semiárido, nós não temos necessidade do plantio direto, dependendo da cultura, é claro, né? Se você utilizar as culturas, que eu acho que elas são mais adequadas aqui para a nossa região, não estou dizendo que você não pode plantar muitas outras culturas, mas eu acho que a aptidão para as áreas aqui seriam as aptidões do agro-silvopastoril, também da fruticultura, em algumas áreas a horticultura também, muito bem manejada, né? Mas eu acho que nós não precisaríamos nem em nos preocupar nessa situação aqui com o plantio direto. O manejo bem feito nessas outras alternativas de sistema de produção, ele seria perfeitamente adequado para a região que nós estamos aqui, né? O cuidado com o solo, fundamentalmente, né? Procurar os técnicos para receber o aconselhamento adequado, procurar os institutos de pesquisa, as universidades, né, os órgãos de assistência técnica, né? Eu acho que o agricultor ele tem o direito de procurar esses. É quase um dever dele de procurar isso, porque em procurando os órgãos de assistência técnica, as universidades, os institutos, ele também está protegendo o seu solo, protegendo o seu maior patrimônio. Né? Então, eu acho que ele deve, é um direito, mas é um dever dele também procurar esses órgãos para que eles possam auxiliar da melhor forma possível a condução da agricultura da melhor maneira possível para o nosso produtor rural. Natália, para quem deseja aprofundar, né, mais sobre o tema, quais fontes de informação ou cursos o senhor recomendaria para os nossos ouvintes? Então, eu acho que existem vários aspectos que você pode acessar, né, para se melhorar do ponto de vista técnico, digamos assim, né? Existem muitos sites, dentro da própria Embrapa existem muitos sites que podem ser acessados, né, para que você possa manejar adequadamente as suas áreas. É claro, culturas específicas, né, para determinadas situações. Outra coisa que existe muito também são livros, são manuais, né, que você pode recorrer. Então, as bibliotecas das universidades estão repletas de manuais que podem ser utilizados, muitos deles gratuitos, né, para serem acessados e que podem ajudar muito, né, uma leitura disso pode ajudar muito a você conhecer melhor o seu solo, melhor o seu ambiente, né, e melhor a cultura que você quer trabalhar, para poder, então, dar a ela o ambiente adequado, né, a nutrição adequada, para ela produzir bem. Muitas dessas publicações, elas podem ser acessadas pela internet ou nas bibliotecas das universidades, né? E eu tenho certeza absoluta que muitos profissionais podem, inclusive, fornecer gratuitamente esses materiais quando solicitados, né? Então, tem muita informação disponível, cabe ao produtor rural demonstrar interesse a esses materiais, né? E eu tenho certeza que muitos de nós podem fornecer isso de uma forma bem fácil, né? E, inclusive, por troca de mensagens, de e-mails, né? Ou de conversas, como a que nós estamos fazendo hoje aqui, para esclarecer as dúvidas dos produtores, né? Eu tenho certeza que a maioria dos profissionais se sente muito honrada de participar dessas conversas, né? Porque é a nossa obrigação praticamente, né? É a nossa vocação e obrigação esclarecer o nosso produtor rural, né? E eu estou sempre à disposição quando houver necessidade. Natália, por fim, uma reflexão, uma mensagem
que o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes sobre o papel da adubação na segurança alimentar e no futuro da nossa agricultura. Então, como eu disse, Marcelo, 95% daquilo que nós produzimos e comemos, né, vem do solo. Então, a primeira coisa, nós temos que valorizar o nosso produtor rural. E nós temos também que nos valorizar enquanto profissionais da área agronômica, né? E algumas vezes, eu vejo um programa de televisão, por exemplo, que entrevista um grande cientista da área médica, né, que está trabalhando aí na cura do câncer ou qualquer coisa parecida com isso, né? Isso tem um mérito enorme, né? A saúde ela tem um mérito enorme. Então, esses profissionais, eles devem ser valorizados ao extremo. Agora, eu digo para você uma coisa: se você não tiver comida para alimentar o ser humano, ele nunca vai ficar doente, porque ele não vai sobreviver. Então, antes de mais nada, nós profissionais da área agronômica, nós temos que ser valorizados. O nosso produtor rural ele tem que ser valorizado. Por quê? Porque, antes de mais nada, ele está dando o bem maior, que é o alimento para o nosso semelhante, né? Sem o alimento, nenhuma doença vai acontecer, porque ele não vai sobreviver. Então, isso não é uma desvalorização do profissional da saúde, absolutamente, mas uma valorização da nossa profissão, do nosso métier, né, da nossa aptidão, né, que é a produção de alimentos. Então, nós temos realmente que nos valorizar. Por outro lado, eu acho que o nosso produtor rural ele tem que buscar também o aperfeiçoamento das técnicas para que ele possa produzir de uma forma adequada, mas também de uma forma que não degrade o patrimônio que ele tem, que é a terra. E, para isso, ele tem que se capacitar da melhor forma possível, né? Ele tem que recorrer aos órgãos de pesquisa, ele tem que recorrer às universidades, aos órgãos de assistência técnica, para que ele possa ter o amparo necessário para produzir adequadamente dentro da sua propriedade, né? Isso tudo é uma visão minha particular, né? Mas que eu acho que vem ao encontro, né, daquilo que eu julgo que é uma das boas vocações do país, né, que é a agropecuária, né? Então, eu acho que nós devemos, sim, valorizar muito o nosso profissional nessa área. Por quê? Porque ele nos dá o alimento nosso de cada dia, né? Isso tem que ser valorizado, muito bem valorizado. Natália, com isso finalizamos aqui a nossa entrevista de hoje. Muito obrigado pela sua disposição, pela sua explicação. Foi realmente muito rico a nossa entrevista, com várias temáticas, várias dúvidas, né, em relação aos nossos produtores rurais, né, ao nosso campo, né, que necessita, com toda certeza, da adubação do solo e nutrição de plantas que possam ser levadas aí em consideração ao nível aí, né, Natália, de grande sustentabilidade aí futuramente, para que não tenha a nossa degradação do solo. E, como você disse, muito bem falado, né, temos que valorizar o homem do campo, o nosso produtor rural, os profissionais da área, né, os engenheiros agrônomos, enfim, das ciências agrárias, né, zootecnistas, engenheiros de alimentos, né, que unem, né, o nosso setor agrário, porque sem eles nós não iremos nos alimentar, né? E, como você disse, sem alimentação não teremos aí essas doenças, né, que acontecem aí no mundo. Então, Natália, muito obrigado, né? Tenha uma ótima semana. Hoje é um dia de muita chuva, né, de muita felicidade para todos nós. Muito obrigado, Natália. Fico sempre à disposição, Marcelo, de você e dos seus ouvintes, né? E fico muito satisfeito se foi útil essa nossa conversa aqui. Muito obrigado. E nós que agradecemos a Rádio Agro hoje, o programa Conexão Nordeste, os ouvintes que agradecem a sua presença hoje aqui conosco. Então, com isso, pessoal, finalizando nosso programa de hoje, Conexão Nordeste, aqui na Rádio Agro hoje, a primeira e única rádio 100% voltada para o agro. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, deixa aqui nos comentários, que com certeza levaremos aqui ao William Natali, que ele vai responder às suas dúvidas, né, que vocês podem ter sobre o tema, outros temas, né, que estejam relacionados à adubação do solo e à nutrição de plantas. É um baita profissional que com toda certeza vai tirar as suas dúvidas. Então, com isso, pessoal, muito obrigado a presença de todos vocês. Até o próximo programa e juntos pelo agro. Valeu, pessoal.